Boa noite, igreja, amém. Paz do Senhor, mais uma aula, amém. Glória a Deus por isso. Lição 3, Abraão suplica pelos ímpios. Mas antes vamos orar, amém. Curve sua cabeça agora nesse momento. Peça ao Senhor para te dar sabedoria e entendimento da palavra. Que essa palavra possa ajudar você, amém. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Deus, por mais uma noite de estudo e que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos ajudar a entender tua palavra, possa, meu Deus, nos ensinar e que possamos sim, Deus, guardar em nosso coração e praticar. Deus, eu te peço pela tua igreja que o Senhor venha guardar e proteger, abençoar a mente, meu Deus. Pai, que a semente lançada nesta noite de ensino possa germinar nos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar, glória a Deus por isso. Adoro, você sabe, é uma música antiga, mas maravilhosa, maravilhosa. Eu acredito que você sabe a letra, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher, a cada dia vou viver,
rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Todos os dias vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos vivendo em fé, rompendo, em nome de Jesus. Abraão suplica pelos ímpios. Nesse primeiro slide diz assim, é o versículo base, tá? E você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos, e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Que responsabilidade! O que Deus está nos falando agora. Abraão suplica pelos ímpios, pelos que estavam errados, pelos que viviam, não é nem que pecava, é que viviam no pecado. Porque pecamos, somos pecadores, mas não podemos viver no pecado. Então Abraão suplica pelos ímpios. No versículo do Senhor diz assim, você não será apenas o meu servo. Não, tem mais coisa aí para você. Trará de volta os israelitas que ficaram vivos, criará uma nova nação, nova nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação. Responsabilidade nossa, crentes, evangélicos, filhos de Deus. Levar a salvação a outros povos, ao mundo inteiro, certo? Já de começo, primeira atividade. Escreva 5 nomes de personagens da Bíblia que foram exemplos de fé, perseverança e oração. Ah, então tá bom, já vou pôr Abraão. Não. Abraão é o personagem do nosso estudo. Você não vai colocar Abraão. Beleza, vou colocar Jesus. Não vai colocar Jesus. Tá bom? Você vai tirando esses dois, você vai procurar outros nomes, outros personagens. Tá bom? Da Bíblia que nos dá exemplo de fé, de perseverança e oração. 5. Beleza? Você quiser parar o vídeo um pouquinho, enquanto você faz os 5, dá uma pausa no vídeo e depois você continua, ok? Próximo. Características que servem de exemplo. Relacionado a Abraão. Com Abraão, podemos aprender o quê? Observando fé e obediência dele. Muita fé e muita obediência. Quando Deus mandou sair do meio da parentela, lembra? Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Fé e obediência. Olha só. Aí tem, próximo, abdicar do melhor, dando direito de escolha para Ló. Lembra disso? Que ele falou assim, então escolhe aí, Ló, qual é a parte que você quer da região? Ló escolheu o melhor. Ele ficou indagando? Não, ele deu direito de escolha. Ele sabia ali que 50% ele ia pegar uma região ruim. Mas mesmo assim ele deu para ele o direito de escolha, para Ló, né? Quanto à fidelidade nos tempos difíceis, quanto
a fidelidade de Abraão nos tempos difíceis que ele viveu. Na sua revistinha aí, tá infortúnio, a palavra infortúnio. Infortúnio significa acontecimento desastroso ou calamitoso. Anote, é um estudo. Anote aí o que é infortúnio. Você pode fazer isso na sua revistinha também. Na primeira página aí da nossa lição, tá bom? Infortúnio, acontecimento desastroso, calamitoso. Quando que isso aconteceu na vida de Abraão? Olha só, quando afastou Ismael, poxa, era o primeiro filho dele, por mais que tenha sido com, né, a escrava da esposa. Mas era o primeiro filho, homem que já num nível de idade elevadíssimo, né? Primeiro filho. Acredito que não foi fácil para ele mandar o filho embora. Outra situação difícil, quando se dispôs a sacrificar Isaac. O filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Então, quando ele se dispôs a sacrificar o filho Isaac. Meu Deus, eu acredito que foi uma situação para ele desastrosa. A pessoa, imaginando Deus, fala assim: Abraão, sacrifica teu filho Isaac. Fé e obediência. Fé e obediência. Se dispôs a sacrificar o filho. Então, é uma situação difícil na vida de Abraão. Vamos lá? A vida de oração conduziu a um verdadeiro relacionamento com Deus. Com certeza. Se Abraão não tivesse uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento verdadeiro com Deus, você acha que ele ia dar conta de mandar Ismael embora? Você acha que ele ia obedecer? Vamos aqui pensar agora. Se ele não tivesse obedecido, Ismael fica. Nasce Isaac. Aí vai crescer como essas duas crianças? Ia virar um fuzuê dentro dessa tenda, dessa casa. Resolve, obedece, manda o filho embora, né? Aí depois sacrifica, se dispõe a sacrificar Isaac. Quando Deus fala assim, sacrifica Isaac. Se ele não tivesse, de jeito nenhum. Que é isso? Que loucura é essa, Senhor? O filho que tu me deu na velhice. O que poderia ter acontecido? Abraão seria pai de multidões? Não. Propósito nenhum iria acontecer na vida de Abraão se não tivesse obedecido. Os propósitos de Deus. Se Abraão não tivesse obedecido, não tinha como se cumprir aquilo. Ok? Outra pergunta, e essa é para você refletir. Eu também. Como está a sua vida de oração? Te levando a uma relação verdadeira com Deus? Eu passo os estudos para a igreja sempre aqui do lado de cá, pensando eu como professora, meu aluno precisa fazer essa tarefa para aprender. Eu penso que você deve refletir. E se na sua reflexão não tá legal, não tô tendo uma vida de oração, não tô tendo relacionamento com o Senhor verdadeiro, pratique. Faça. Exercite. Ok? Então, eu como professora espero que você reflita e chegue a uma conclusão, tá? Se essa sua conclusão é negativa, não tô legal com o Senhor, então muda a história, irmão.
muda a história, certo? Vamos lá para alguns tópicos, tá? Com relação a Abraão e a intimidade com Deus. Primeiro, hospedando o Senhor no coração. Antigamente, hospedar um viajante era uma honra disputadíssima. Antigamente, hoje a gente fica até com receio de colocar alguém dentro de casa. Meu Deus, hoje é uma loucura. Mas antigamente, corria para poder hospedar em casa, alguém em casa. Então eles precisavam de alguém em casa, era honroso isso. Vamos ver Gênesis 24? Abra sua Bíblia, por favor. Olha só como eles se sentiam bem em hospedar alguém. Gênesis 24, 28. Diz assim, ó. Isso, 24, 28. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e a pulseira nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado do camelo, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus. O Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Olha só. Labão foi correndo. Escutou a moça conversar, falar do que o rapaz ia fazer ali naquela região, naquele lugar. E o homem correu, sabia que era um homem de Deus. Ele falou: vem comigo, já está tudo preparado. Vamos ver outro? Gênesis 19, volta um pouquinho. Gênesis 19, 1 e 3. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-lo. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Olha só o que o irmão fez, o que Ló fez na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Ele viu os anjos se aproximando. Não acredito que era anjo. Percebeu algo diferente. Algo diferente com aquele povo, com aqueles homens. E disse o quê? Senhor, venha para minha casa. Fique lá, hospedado lá. Vocês vão poder lavar seus pés, a descansar. Então, aquele tempo, hospedar a pessoa em casa, nossa, era honroso. Vamos lá? Gênesis 12, versos 6 e 7, é o lugar onde Deus proferiu o pacto a Abraão. Que eu quero que vocês gravem isso, por favor, direitinho, tá? Olha só. Grava isso aqui, tá? Eu quero que vocês estudem mesmo onde foi proferido o pacto abraâmico. Viu aí? Circule Gênesis 12. Lembre. Vamos lá? Muito bem. Olha só. Deixa eu tirar aqui da canetinha. Gênesis 12, volta um pouquinho. 6 e 7. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região.
Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Ali Deus faz o pacto com Abraão. Abraão, essa terra será dos seus descendentes. Agora, que tipo de acolhida tem recebido o Senhor e a mensagem dele no seu coração? Como você está recebendo o estudo? Palavra de Deus. Nessa terceira lição, como você está recebendo a mensagem do Senhor? O estudo. Como nós reagimos quando lemos Mateus 25, 40? Aquilo que fazemos pelo próximo, na verdade, fazemos para o mestre. Lembra disso? O que nós fazemos para o irmão, o que fazemos para o próximo, estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo algo pelo próximo? Nossa relação vertical, que é a nossa relação com Deus, em momentos de oração, depende boa parte da nossa relação horizontal. Não tem como eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus se no meu relacionamento horizontal está ruim. Está ruim. É difícil. É difícil me relacionar com Deus assim. Porque vem chateações, vem raiva, vem ressentimento. É complicado. A oração é dar e receber. Se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive aos que não podem devolver. Seja um favor, seja uma amizade, seja uma oração, seja um benefício material. Certo? Então, se doe para que você tenha um relacionamento com Deus melhor. Certinho? Tudo bem? Segundo tópico. Ouvindo o Senhor com atenção. Vamos ligar lá no primeiro tópico? No primeiro tópico, você lembra? Hospedando o Senhor no coração. O segundo, ouvindo o Senhor com atenção. Se ele não estiver hospedado no meu coração, se ele não entrar como tem que entrar, como deve entrar, como deve ficar, eu vou conseguir ouvir o Senhor com atenção? Se eu não me dispuser, como lá antigamente, que o povo corria para hospedar alguém. Tem que hospedar aquele irmão na minha casa. Aquele irmão é de Deus. Lembra? A gente leu Gênesis? Aquela ansiedade, aquele negócio de querer aquele hóspede honroso, é honroso hospedar. Se eu não fizer isso com Deus no primeiro tópico, hospedando o Senhor no coração, se eu não fizer esse primeiro tópico direito, como que eu vou ouvir o Senhor com atenção? Abraão não só deu uma recepção de primeira, como também honrou seus hóspedes com total atenção. Ele senta, Abraão puxa assunto, Abraão dá atenção aos hóspedes. Vermelhinho aí, tá vendo essas letras vermelhas já? Reflexão. Você tem deixado Deus falar o seu coração? Tem permitido que Ele faça na sua vida e por meio da sua vida? Você tem depositado fé nas promessas dEle? Promessa dEle, não é promessa de homens. Ele fez pacto com Abraão. Lembra de Gênesis 12? Ele fez pacto com Abraão. Essa terra será dos seus descendentes. Você tem deixado Deus falar no seu coração? Porque se você de fato está ouvindo a voz do Senhor, então o Senhor está hospedado em seu coração firme.
pergunto uma coisa do nosso estudo aqui. Quando Abraão percebeu que estava em um momento sobrenatural? Gente, interessante isso aqui. Vamos lá, Gênesis 18. Quando que Abraão percebe que tem algo sobrenatural na frente dele? Gênesis 2, verso 9. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Esse aqui, você sabe dessa história. Chegam os anjos, que até então homens, chegou lá em Abraão, né? Abraão já sabe ali que é homem de Deus, certo? Convida para entrar, como eles faziam sempre, hospedando a pessoa, recebendo a pessoa. E aí eles perguntam: onde está Sara, sua mulher? Os anjos, os homens, perguntam, os homens de Deus, perguntam para Abraão: cadê a Sara? Aí ele se toca: mas não falei de Sara para eles? Não comentei nada que sou casado, que a minha mulher está lá para dentro, que a minha mulher se chama Sara. Opa, ele percebe que algo sobrenatural está acontecendo. Vamos lá? Quando se presta atenção àquilo que Deus tem a dizer, coisas extraordinárias começam a acontecer. Concorda com isso? Eu concordo plenamente. Se eu prestar atenção, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu presto atenção, eu escuto a voz de Deus, eu sei que é a voz de Deus, coisas acontecem, coisas extraordinárias, coisas perfeitas, no nível de Deus, no nível sobrenatural. Acontece. Amém, igreja? Isso, Abraão percebe que ele estava vivendo algo diferente do normal. O próximo episódio aí está no verso 16, vamos lá? Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, presta atenção. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder nada de Abraão, o que pretendo fazer. Deus falou para si mesmo: não vou esconder nada de Abraão, o que eu pretendo fazer. Tá vendo? Maravilhosa dimensão do poder de uma amizade. Amizade com Deus. Deus mudou de ideia, compartilhou um projeto por causa da amizade demonstrada por Abraão. Abraão demonstrou amizade para com Deus. Amém? Além de compartilhar, Deus permitiu que Abraão interagisse com ele. Verso 23. Será que vais destruir os bons junto com os maus? O que eu quero mostrar para vocês é o relacionamento de Abraão com Deus. Vemos Deus, e Deus é soberano, grandioso, rei, certo? E pensa assim: como se aproximar de Deus tão assim na amizade? Além de compartilhar, Deus permitiu que Abraão interagisse com ele, conversasse com ele, trocasse ideias, recebesse opiniões. Deus recebendo opiniões de Abraão. Será que vais destruir os bons junto com os maus? Abraão não estava afrontando Deus. Abraão estava conversando amigavelmente. Certo? Lembrete, essa amizade não estava firmada em méritos de Abraão, porque era Abraão, porque seria o pai de multidão. Não era mérito de Abraão nada, de jeito nenhum, como se ele estivesse no último nível, um nível excelente.
de santidade. Não. Abraão não é superior a nós. Não é superior a nós. Podemos também. Deus escolheu você. Como escolheu Abraão? Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. João 15:15. Gravem isso. Grava isso, igreja. É para você não esquecer mesmo. Não é para esquecer. O Senhor te chama de amigo. E amigo tem relacionamento. E amigo pode trocar ideias. Amigos não se bate de frente. Amigo da terra sim, né? Estou falando no nível espiritual. Amigos conversam, dialogam, trocam ideias. Certo? Entendido aí? Olha só como Abraão, quando percebe que tem algo do reino de Deus, algo sobrenatural na tenda, na casa. Ele percebe e as coisas vão acontecendo no sobrenatural. Quando ele fala, cadê a Sara? Mas eu nunca falei o nome da Sara para eles. Olha outra coisa. No ano que os homens de Deus falam isso. Olha como eles ficam perplexos. Mais na frente eu vou falar. No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Aí pronto. Abraão pensou assim, como é que pode isso? Olha só. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filho. Por isso, riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Não, gente, aí não tem mais o que questionar se era natural ou sobrenatural. Não tem. Quando nós vivemos algo aqui Abraão viveu nesse momento, meu irmão, você está vivendo algo sobrenatural com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Como um ser humano poderia saber que Sara, que a Maria, que o João, que a riu por dentro? Só Deus, que lhe conhece muito, muito, muito bem. Certinho? Vamos lá. Terceiro tópico, orando ao Senhor com determinação. Orando ao Senhor com determinação, seja determinado. Então eu vou hospedar o Senhor no meu coração, Ele vai morar, Ele vai ficar o tempo que precisar e o tempo que Ele quiser, que esse tempo é sempre, certo? Você vai ouvir a voz do Senhor e vai orar com determinação, porque Ele mora dentro de você, Ele habita em você, Ele faz morada em você. Sendo Deus soberano, Ele leva em conta nossas ideias em relação aos projetos compartilhados. Ele é sim um Deus soberano, Ele é sim o Rei e Senhor, mas Ele compartilha ideias. Quando eu deixo que isso aconteça, quando eu me relaciono verdadeiramente. Deus agiu com Moisés, quando estava com a intenção de destruir os rebeldes israelitas, está aí a referência. Permitiu que Moisés interferisse na sua decisão. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer
fala como qualquer um que fala ao seu amigo. Olha só, Moisés interagia com o Senhor, face a face. Com relação a Sodoma e Gomorra, não estava em jogo a questão doméstica de Abraão. Não sua casa, Abraão. Abraão, seus filhos. Entende? E sim, as pessoas. Como não se importar com a tragédia que estava se aproximando? Todos nós sabemos, você se lembra da destruição de Sodoma e Gomorra, como foi antes da destruição, qual foi a interação dele com Deus? Como não se importar com a tragédia? Como não se importar com tanto de morto nessa época de pandemia que vai passar em nome de Jesus? Como não se importar com as famílias que perderam pessoas, familiares? Estava vendo no jornal um jovem, acredito que seus 28 anos, perde o irmão, com 3 dias perde a mãe, com mais outros poucos de dia perde a tia, a avó. Dentro de 10 dias perde 3 pessoas. Como não se importar? Imagina lá Abraão, como não se importar? Como não se importar? O que moveu o coração para suplicar em favor daquela cidade? O que moveu Abraão a orar pelo aquele povo, a orar pelaquela cidade? Amor, sim, só intercede quem ama, quem se preocupa, a intercessão é uma doação. Vamos estudar mais para frente. Olha só o que diz Ezequiel 22:30, todos nós conhecemos. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ninguém achei. Que coisa. Deus procura um homem para tampar as brechas entre Deus e a terra, né? Entre Deus e o homem, que intermediasse ali uma oração para que Deus não destruísse. E Deus achou? Não. Deus se agrada de pessoas assim, que se dispõem. Nessa imagem que eu coloquei de um homem orando, tem assim: o discípulo de Cristo é um intercessor. Eu e você nos fazemos discípulos de Cristo? Somos discípulos de Cristo? Então nós somos intercessores. Olha só, você estaria disposto a ser essa pessoa que se coloca entre o ímpio e a ira justa de Deus? Quando fala ira justa, ira mesmo, ira justa de Deus. Deus tem razão de estar irado com tanto povo rebelde, teimoso, desobediente. É justo. Você estaria disposto a ser essa pessoa que fique entre o ímpio e a ira justa de Deus? Imagina lá Sodoma e Gomorra. A ira de Deus, vou destruir. Eu falei, Senhor, se tiver 10, Senhor. Se tiver 10. Pensa. De alguma forma, estaria disposto a interpelar o próprio Deus. Eu destaquei, nós vamos já ver o que é interpelar. Estaria disposto a interpelar o próprio Deus se isso, de alguma forma, tivesse resultado benéfico de salvação para aqueles que merecidamente deveria ser condenado? Você estaria disposto a interceder por essa pessoa, se colocar na brecha
ficar entre o ímpio e Deus, ficar ali intercedendo, ficando ali, estaria disposto a interpelar. O que é interpelar? Tem logo abaixo. Interpelar, fazer perguntas a alguém, pedir explicação, questionar. Agora eu coloquei entre parênteses, não é lamúria, tá bom? Não é ficar questionando Deus e indagando Deus, por que isso da sua vida, por que isso, porque não é ficar se lamuriando para Deus. Quando o texto fala de interpelar, ele está dizendo que é fazer pergunta a alguém, mas num diálogo amigável, ok? Pedir uma explicação para que entenda. Não é pôr Deus na parede. Entendido? Então, você estaria disposto a ser essa pessoa que se colocasse entre o ímpio e a ira justa de Deus? Estaria disposto a interpelar o próprio Deus se isso de alguma forma, mas você só iria interpelar Deus se de alguma forma você visse um resultado benéfico de salvação para aqueles que merecidamente deveriam ser condenados. É isso aí. Tarefa de casa. Tarefa de casa muito simples. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha sido claro essa lição de hoje, tá? Tarefa de casa, fazer uma outra leitura desta lição, tá? Visando aprender mais ainda sobre ser um intercessor, encontrando um caminho que o conduza a um verdadeiro relacionamento com Deus nos momentos de oração. Nos momentos de orações. Ok? Então é bem fácil. Eu só quero que você, a atividade de casa é só fazer uma releitura, né? Uma leitura aí. Agora, com esse estudo, aonde você vai lendo, você vai tendo outra visão, outro entendimento, a mente se abre para essa nova leitura. Ok? Só quero isso, uma nova leitura da lição 3. Tá bom? Deus abençoe, guarde e proteja todos vocês. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe vocês, dê sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima quarta-feira com a lição 4. Excelente. Intercessão, vamos ver mais vezes. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.